rapaziada, então nós tivemos ali uma prévia, né, de toda a história do Brasil aí, suas guerras, as conquistas, né, as atuações nos países, quais são as forças que atuam. E aqui agora tem um pouquinho da história da ESA, ó. Aqui é a história da escola mesmo, né? Algumas imagens antigas, olha pra você ver. Algumas figuras importantes aí no decorrer do tempo. Aqui tem uns dois espadinhos, olha que legal. E olha que legal isso aqui, rapaziada. Tem uma cela, acredito que seja usada pelos soldados, né? E aqui já entra uma parte, então, um pouco mais importante aí, que os meninos vão estar explicando para nós. Sim, como você mencionou, a gente tem a história sobre a chegada da ESA em Três Corações. Ela chegou em 1949, tendo sua afirmação aqui na cidade em 1950. Então, nós consideramos a chegada em 1950, onde em 1950 mesmo, nós já tivemos a primeira turma de sargentos formados. Ou seja, a ESA ela vem chegada do Rio de Janeiro, se realocando, chega em Três Corações, espalha em das instalações, já formando sua primeira turma de sargentos. Esse museu nós temos a representação de figuras históricas importantes que pertenciam ao nosso exército. Temos a bandeira da escola atual, temos a antiga bandeira da nossa escola, temos uniformes que foram utilizados, uniformes de instruções de em 1982 de sargentos. Temos imagens de generais, figuras que passaram pelo nosso exército brasileiro, como João Paulo das Armas. Temos quase que atletas que participaram, tivemos destaque internacional, nacional também. Temos aqui os nossos queridinhos da ESA, o general de brigada, Jabba Bueno. A história dele é um pouco interessante demais, assim eu digo, porque imagina um camarada ele chegar, entrar em um quartel militar como soldado, conseguir dentro desse quartel suas promoções, seus interesses, seus aumentos, seus sonhos. Então você pega assim, ele é um exemplo, soldado, o general Chaves, ele é um exemplo para todo soldado. Por quê? Você tem a figura que entrou como soldado, foi subindo o degrau da hierarquia. Na época, na escola, quando a gente tinha o 01 da ESA, o 01 da ESA, ele recebia a oportunidade de participar da AMAN. Então, o 01 da ESA, ele era indicado à AMAN, e ele, por seu 01, foi indicado à AMAN. Então, o soldado que fez a prova da ESA, ingressou como aluno, o 01 da ESA, recebeu a oportunidade de fazer a AMAN. Ele foi para a AMAN, posteriormente, foi para as próximas academias de formação, até chegar ao Senanato, ser formado. Dentro dessa formação, ele conseguiu as promoções durante os anos e voltou para a escola como general comandante da escola Sargento das Almas. Então você pega o camarada que entrou como soldado, saiu como general, aonde ele serviu, ele comandou. Então a figura dele é uma figura mítica dentro do exército, é uma figura que tem muito peso emocional para todos os soldados, todos os oficiais, cabos, sargentos, porque ele é a figura que representa que não tem limites. Ele entra como soldado, pode ser o pilar mais baixo, todo pilar é importante. Ele entrou como o mais baixo, entre aspas, dentro da nossa instituição e chegou ao topo, simplesmente pelo mérito próprio dele. Aqui nós temos todas as medalhas pertenceram a ele durante o exercício da função. São muitas medalhas, eu não vou conseguir falar sobre todas elas. Nós temos aqui todo esse material, são memórias que durante o exercício da função, essas memórias foram entregues como presentes, ou então como premiações pelo trabalho que ele exerceu, pelo reconhecimento de, como soldado, ter chegado a general de brigada. Então a gente tem a figura do bastão, que todo general do exército ele tem esse bastão, juntamente com a sua espada. Todo general ele tem uma espada, que é utilizada em formaturas, e seu bastão que representa que ele é um general do exército brasileiro, sendo algo mais representativo e histórico do exército. A gente tem aqui também outro general de guarda estragado, Mário Orlando Ribeiro Sampaio, general Sampaio. São todas as medalhas pertencem ao general Sampaio. Nós tivemos também duas enchentes na nossa cidade de Três Corações, que são um dos destaques que nós deixamos aqui, sendo ela de 1946 e a pior enchente de 2000. Essa enchente ela cobriu todas as instalações da ESA. Como a gente mencionou inicialmente, a ESA ela é cercada pelo Rio Verde. Então, quando nós temos essas enchentes acontecendo dentro do nosso espaço, como a gente está cercado pelo rio, então toda a água sobe de todos os lados. Então, toda a ESA ficou coberta pela água do Rio Verde. Nós temos aqui também mais menções históricas, temos o uniforme já. Anteriormente, nós vimos o uniforme de formatura do aluno. Agora, nós vimos o uniforme do terceiro sargento, já formado. Durante o último dia da formação do sargento, a gente vai ter o aluno, a figura do aluno, retornando do seu campo, já utilizando esse uniforme para, no dia seguinte, fazer a formatura de formação do terceiro sargento. Depois de formado, o sargento ele recebe seu uniforme, sua terceira gaivota é entregue,
e ele é dispensado da ESA, distribuído às demais instalações do Exército Brasileiro dentro do território nacional. Ele já não representa mais a ESA, ele representa todo o Exército Brasileiro. Então, após a formação, ele recebe seu uniforme, seu terceiro delegado, e seu reconhecimento por ter terminado o curso, e agora vai prestar ao Exército Brasileiro tudo aquilo que foi ensinado durante seu ano de formação. Nós temos 2 anos de formação do aluno do Exército Brasileiro, sendo o período básico das UET, que são os quartéis que ficam das cidades do território nacional, dentro de todos os estados. Todos os estados nós temos alguma UET, sendo ela de artilharia, cavalaria, comunicações, ou grupo de tiradores. Aí, rapaziada, agora conhecemos ali a história da ESA. Vamos entrar num lugar um pouco mais interessante, que os meninos vão explicar pra nós. E logo de cara, olha o que a gente encontra aqui. Pra quem gosta de arma aí, quem conhece a Kalashnikov? Eric, Fabrício, e aqui, o que a gente tem de interessante nessa parte? Sim, aqui a gente já entra numa parte mais assim, que o pessoal mais tem conhecimento, interesse, que o pessoal fala, nossa, que bacana, que é a Segunda Guerra Mundial. Do marco da Segunda Guerra Mundial, que foi um dos eventos que aconteceram principalmente em solo europeu, mas nós tivemos a participação do Brasil nesse teatro de operações. A Segunda Guerra Mundial era um evento que aconteceu de 1939 a 1945. Ela se deu início com uma invasão alemã do território polonês, que foi quando Reino Unido e França declararam guerra à Alemanha. Dentro do lado dos aliados, nós temos países como Reino Unido, França, Estados Unidos posteriormente, União Soviética, e no eixo nós temos como principais Alemanha, Japão e Itália, tendo outros aliados que não se levam tanto em conta no nosso contexto histórico. A participação do Brasil era um pouco controversa. Nós temos a nossa declaração de guerra em 1943, porém a força combativa brasileira só adentra o território italiano realmente em 1944, com a criação da Força Expedicionária Brasileira. A Força Expedicionária Brasileira ela é criada em necessidade de uma presença militar brasileira no conflito, devido às pressões que vinham ocorrendo na época, pressões americanas, com fortes relações do Brasil já com os eixos, e também com as promessas de melhora dos aliados. Promessas siderúrgicas, principalmente, o apoio econômico e o apoio comercial. Então, a criação da Força Expedicionária Brasileira tem 2 motivos iniciais, sendo um deles a sátira da Rádio Berlim, no caso, o que seria a sátira da Rádio Berlim? O Brasil, quando o Brasil tem essa declaração de guerra em 1933, ninguém realmente acredita, o Brasil participar da Segunda Guerra Mundial, ninguém acredita nisso. Então nós temos a sátira. É mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil participar da Segunda Guerra Mundial. E quando a gente tem a criação da Força Federal Brasileira, eles pegam essa sátira então, e criam o nosso slogan, a cobra fumando. Então a partir daí a gente já pega a frase que eles diziam que era mais fácil uma cobra fumar e criamos então o símbolo da cobra fumando que vai futuramente representar a Força Nacional Brasileira. Inicialmente uma bosta com 25 mil homens, eles partem para a Itália, porque foi o nosso destacamento ele foi destacado para o Teatro Italiano das Operações. Inicialmente nós tivemos um problema com a criação da Força Brasileira. O pessoal pergunta, por que só a declaração e só depois de tanto tempo vamos enviar uma força combativa ao solo? O que acontece? A gente tem o Exército Brasileiro de 1939. Com o início da guerra, o Exército Brasileiro não estava adaptado ao combate, que na época era o combate moderno. O emprego de blindados, de novos armamentos, estratégias. Então a gente tinha um Exército Brasileiro moldado à Primeira Guerra Mundial, com o conceito de, principalmente, estratégia brasileira, era moldado ao contexto francês. E o que veio acontecer com a França nos primeiros 6 meses de guerra? Ela foi derrotada sem nenhuma grande vitória contra os alemães. Então, todo o exército brasileiro, todo o contexto, todo o equipamento, toda a formalidade que ele tinha na época, desde o cantil que ele tomava água, até o armamento que ele disparava, o uniforme que ele vestia, era defasado para eles. Então, por isso que nós temos essa demora, essa preparação para a guerra. O Brasil ele não estava preparado para uma guerra do tamanho que foi a Guerra Mundial. As proporções que ela tomou foram globais. Tanto que a gente tem uma Segunda Guerra Mundial. O Brasil não estava preparado para esse conflito. Então nós temos toda essa fase que é o treinamento, o deslocamento, o uniforme,
o armamento, integração, a integridade com os americanos e britânicos, franceses, que lutariam ao nosso lado da campanha da Itália, foi necessário, então, todo esse período para a preparação do nosso exército. Nós temos aqui o quadro que retrata a participação da FEB dentro do quadro que ele foi inserido. Nós temos aqui o 15º Grupo de Exército Americano, o 5º Exército Americano, onde ela foi inserida, porém dentro do 4º Corpo. Nós temos aqui o símbolo da FEB e outras divisões que participaram desse grupo de exércitos americanos. O Brasil ele foi inserido dentro de um grupamento negro, porque na Segunda Guerra Mundial nós tínhamos muito ainda da segregação racial. Ou seja, os americanos, franceses, eles não aceitavam lutar ao lado de negros. Nós tínhamos essa segregação racial. E o que acontece que a gente tinha também? Preconceito com o povo latino. Para eles, o povo latino também é inferior. Então, para eles, colocar latinos junto ao exército americano não era viável. Por isso que, para evitar esse conflito entre latinos e americanos, nós somos inseridos dentro de um grupamento negro. Então, agora a gente tem nossa cadeia de comando, a gente vai conhecer nossa atuação dentro da Segunda Guerra Mundial. Nós lutamos em diversas batalhas, mas nós damos destaque em duas batalhas importantes que aconteceram. Foram a Batalha do Monte Castelo e a Batalha... Vou dar isso por ela, quero falar sobre a outra posteriormente. Por que a gente fala na quinta vez da conquista de Monte Castelo? Muita gente pensa que o Brasil ele subiu 5 vezes no Monte Castelo. Não, o Brasil não subiu 5 vezes. Primeira vez nós tivemos os americanos, que tentaram suas tentativas. A segunda tentativa também foi por parte dos americanos. Tivemos a terceira. Então chegamos à quarta. Na quarta tentativa nós já tivemos a presença brasileira. O plano de ataque era os americanos lançando suas tropas contra as posições alemãs e o Brasil apoiando os americanos nas conquistas. Principalmente com apoio de fogo, apoio de tropas, de suprimentos. Então, o Brasil, na quarta vez, ele foi como uma força auxiliar. E o que acontece? Na quarta vez também não foi possível essa tomada do Monte Castelo. Então, os americanos eles deixam o Monte Castelo ao comando da força brasileira, que a partir de agora vai tomar todas as decisões sobre as batalhas daquele ramo. E então, o que vem a acontecer? Na quinta vez, o Brasil já sobe como força principal. Quem vem de apoio ao Brasil são os americanos. Então, a quinta vez que a gente fala que foi efetivamente o Brasil, foi quando nós tivemos a vitória em Monte Castelo. Ou seja, o Brasil, quando ele sobe como força principal, nós temos a conquista. O que isso traz para o nosso exército da época, as pessoas da nossa época? Como nós tivemos essa vitória, quando o Brasil ele vai para esse conflito, ninguém valoriza o Brasil. Fala, o pessoal está chegando agora, não deve saber de nada, não sabe o que está acontecendo. Vão lá só para estar lá mesmo, vão só para falar que estão lá lutando lá e vão ter suas baixas lá. Mas não. Quando o Brasil ele chega na sua tentativa, na sua primeira, a gente fala primeira assim, entre aspas, tá? No momento que ele tem sua chance ali de exercer o seu poder, real poder, nós temos essa vitória. A partir dessa batalha, com o reconhecimento brasileiro, ele já fica claro para os americanos. Pô, o Brasil ele subiu lá e ele tomou lá. E a gente aqui, desde o começo, não conseguiu tomar isso aqui. Eles simplesmente chegaram, lutaram, tomaram a posição e estabeleceram as linhas. E a gente não conseguiu fazer isso. Então, a partir de Monte Castelo, que a figura do exército brasileiro já passa a ser reconhecida pelos americanos. Ganhou respeito, né? Pelos alemães também, que defendiam a região. Então, é a partir desse momento que o Brasil ele conquista seu respeito. Querendo ou não, não tem como você chegar num lugar já querendo ser respeitado. O Brasil, quando ele toma Monte Castelo, ele conquista não só Monte Castelo, mas também como o reconhecimento internacional de seus aliados e também dos inimigos. Nós vamos ver mais à frente. Nós temos aqui algumas imagens do livro, como imagens da Segunda Guerra Mundial, que representam todas as batalhas, campanhas que nós tivemos. Temos essa imagem, também temos esse quadro que representa uma das cidades italianas. Então, todas essas imagens são imagens que a gente tivemos da época dos conflitos. Nós temos aqui a figura mítica do sargento Max Wolfilli, que carrega o nome da nossa escola. A história do sargento Max Wolfilli ela é um pouco assim, ela é um pouco longa. Mas não porque ela é demorada, é porque nós temos um cara que a gente tem hoje, o que é ser sargento. Quando você entra no portal da área, está escrito, o que é ser sargento? E você tem o sargento Max Wolfilli. Ele é a representação de todos esses valores do sargento, sendo ele o patrono do sargento, porque ele demonstrou todos esses valores do sargento em combate. Ele morreu em uma patrulha noturna, carrega o nome de nossa escola e tem toda a sua história aqui na nossa escola. Aqui nós temos algumas figuras históricas do capacete alemão que foram capturadas em combate e algumas outras enviadas como doação. São todos materiais reais que participaram da Segunda Guerra Mundial. Temos a pistola Lauger com carregador, a medalha Cruz de Ferro alemã utilizada na Segunda Guerra Mundial para os soldados que tinham atos de bravura e heroísmo no campo de batalha
E o capacete alemão está M43. Temos aqui também a rendição, como eu mencionei, não foi somente os aliados que nós conquistamos respeito. Os alemães também, nós tivemos essa conquista por parte do respeito desse pessoal. A partir do momento que nós tomamos agora a batalha mais sangrenta que nós tivemos, então, a partir dessa vitória, a batalha mais sangrenta que nós tivemos de todas, Montese, Monte Castelo, Montese, inclusive Montese foi a batalha onde Sargento Bartolomeu morreu, nós temos agora a rendição dos alemães, que reconheceram que uma vitória contra a Força Nacional Brasileira e todo o exército americano nessa região seria impossível. Então, eles têm essa rendição, principalmente aos brasileiros, que combatiam principalmente nessa região, era a força principal de ataque dessa região, que estava responsável pela batalha, pela libertação da Itália. Nós temos aqui o mapa da campanha da Itália, que foi todo o trajeto que nossos pracinhas tiveram desde o início até o fim das operações, sendo o desembarque em Nápoles, a passagem em Roma, os hospitais de campanha em Roma, e também nós tivemos em Nápoles. E a partir deste momento que nós chegamos a essa linha, é onde os combates não iniciam. Então aqui nós temos já a figura de Monte Castelo, que é uma das principais batalhas da Segunda Guerra Mundial. Também Montese. Por que a gente fala das principais da Segunda Guerra Mundial? Quando a gente compara com batalhas como Stalingrado, batalhas como as batalhas que o Reino Unido teve na África com os aliados, a gente não tem esse quesito de baixas, a gente não tem essa magnitude. Porque a Itália é um terreno montanhoso. Então a gente não tem um emprego de blindados, muito da aviação, porque é uma área de montanhas. Então, mas sim, a batalha da Itália é uma das batalhas mais importantes da Segunda Guerra Mundial, porque ela liberta todo o território italiano. A partir do momento que o Brasil vence essas batalhas, todo o território italiano passa a ser liberto. E a figura do Brasil na Itália é muito conhecida e muito respeitada, porque quando o Brasil chega à Itália, as pessoas elas passavam fome, necessidade. Quando o Brasil chega libertando a figura do Brasil, a pessoa amiga, a acolhedora, ela chega já salvando principalmente as pessoas. Então a gente tem a figura do Brasil como a pessoa mítica que vai chegar ao território italiano e vai salvar aquelas pessoas do inimigo que nós temos presente, que seriam os alemães. Temos aqui algumas pessoas que foram importantes, como a tenente Lídia Fonseca. Ela participou serviu a ESA nas Três Corações, participou da Segunda Guerra Mundial voluntariamente. Temos a figura do Cabo Benedito Alves, que nós temos uma rua aqui na nossa cidade em homenagem a ele. Dentro desse poste nós temos as cinzas dele, que ele sobreviveu à Segunda Guerra Mundial e veio falecer posteriormente. Temos o restante das cinzas deles, que está lá no aterro do Flamengo, que é outra realização histórica. Temos aqui uniformes escóticos da Segunda Guerra Mundial. Temos aqui uma figura do Walt Disney, sobre a Força Expedicionária Brasileira, que retrata o início da atuação do Brasil, porque antigamente era muito comum a utilização dos meios como desenhos, jornais, televisões, para esse quesito da Segunda Guerra Mundial. Temos a figura do Sargento Maxwell Filho, como ele morreu durante sua patrulha. Então, temos mais momentos da Segunda Guerra Mundial, como baionetas, portos de granada e bússolas que foram utilizadas no antiaéreo. Temos aqui agora uma parte que relata um pouco dos armamentos que foram utilizados pela Força Nacional Brasileira e também um pouco dos armamentos da Segunda Guerra Mundial, como a Alemanha MG-42, todos conhecem pela história que ela deixou. Temos também a metralhadora Brown americana, que também é bastante conhecida, fuzis como o M1 Garand, M4 Carbine. Temos também a figura da Thompson, a figura da M3 Ligan. Cuidado que gosta de jogar Call of Duty aí, ó. Lembra de alguma? É, a G42 tem. Ela é o coração do pessoal. A gente também tem algumas aqui mais lendárias, monumentos históricos da Segunda Guerra Mundial, como pedras de Pistoia, que é um cemitério na Itália. Todos são representações lendárias alemãs, são representações da Segunda Guerra Mundial. Então, essa parte ele retrata mais essa parte armada da Segunda Guerra Mundial. Então, ficamos aqui com agradecimento ao Fabrício, e ao Eric, que são os responsáveis por cuidar aí, por guiar o pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo até aqui. Quem gostou, deixa um comentário aí, o que vocês estão achando, se vocês sabiam realmente da história do Brasil, né? Nessas partes que nós vamos mostrar pra vocês aí. E é isso aí, rapaziada. Se estiver passando aqui por Três Corações, ó, esses são os responsáveis por apresentar as riquezas históricas que nosso país tem, beleza?